Meu nome é Elias Thorne, ou pelo menos era esse o nome que constava nos registros do Porto de Londres, antes de eu me tornar parte do nevoeiro. Muitos me conhecem como o capitão que desapareceu, o homem que comandou o navio que trouxe o inferno para o rio Tâmisa. Mas eu não sou uma lenda, eu sou a memória viva de um erro que a história tentou apagar. O que você vai ouvir agora não é um conto de ficção, é o meu diário. São as últimas palavras de um homem que descobriu, da forma mais terrível, que existem coisas que nunca deveriam ser desenterradas. Se você valoriza sua sanidade, apague as luzes e me escute com atenção, pois o que eu trouxe naquele navio em 1888 ainda está à espreita, esperando por você. Novembro de 1888, enquanto Jack, o estripador, aterrorizava as ruelas lamacentas de Whitechapel, algo muito mais antigo e perverso subia as águas escuras do rio Tâmisa. Um navio mercante, sem bandeira e sem resposta aos sinais do porto, chocou-se silenciosamente contra o cais de Rotherhithe. Quando as autoridades subiram a bordo, não encontraram sangue, nem sinais de luta. Encontraram apenas o silêncio de quem viu o fim do mundo. O relato que você ouve agora foi queimado pela Scotland Yard, mas as cinzas guardam segredos que o fogo não pode destruir. Londres estava fria, um frio que parecia vir de dentro dos ossos. Eu aceitei uma carga que nenhum outro capitão ousaria tocar. Uma caixa de mogno negro, selada com prata e inscrições em uma língua que até os estudiosos de Oxford temiam traduzir. O destino, as ilhas esquecidas do Atlântico Norte. Mas o destino, como descobri, é um mestre cruel que brinca com os tolos. Zarpamos sob uma lua de sangue. O meu navio, o Haven's Rest, uma imponente embarcação de madeira e velas negras, parecia gemer sob o peso daquela caixa. Meus marinheiros, homens rudes que já enfrentaram tempestades no Cabo Horn, começaram a sussurrar. Eles diziam que, à noite, ouviam batidas vindo do porão. Não batidas de algo querendo sair, mas batidas de algo querendo ser alimentado. No sétimo dia, o vento morreu. Ficamos presos em uma calmaria absoluta, cercados por uma névoa tão densa que não podíamos ver a ponta do mastro. Foi então que o frio de gelo se instalou. Era um frio sensorial. A umidade da névoa tinha gosto de ferro e morte. O primeiro a ceder foi o meu contramestre. Ele jurava que, nas sombras das velas, via a figura de uma mulher alta, vestida com trapos de um século passado, flutuando sobre o convés. Ela está contando as moedas, capitão, ele gritava. Naquela noite, ele se jogou ao março. Não ouvimos o barulho da água. Ouvimos apenas o som de algo rasgando no ar. Decidi retornar a Londres, mas o navio parecia ter vontade própria. As bússolas giravam em loucura. A caixa no porão agora vibrava com um som de colmeia humana. Quando entramos no Tâmisa, sob o manto da névoa londrina, o horror atingiu seu ápice. Eu estava na cabine quando ouvi talk, talk, talk. O som vinha do espelho, mas o reflexo que vi não era o meu. Era um rosto sem mandíbula, com olhos que brilhavam como brasas de carvão. Elias, a coisa sussurrou com a voz da minha mãe morta há 20 anos. A carga exige passagem. Corri para o convés. Meus marinheiros estavam paralisados, olhando para o rio. O Tâmisa não levava água, levava rostos, milhares de rostos pálidos, flutuando logo abaixo da superfície, seguindo o navio. O navio não estava navegando. Ele estava sendo puxado para o porto pelas mãos daqueles que a cidade esqueceu. A caixa de mogno se rompeu. Não havia um monstro dentro dela. Havia apenas um vazio, um buraco na realidade que começou a sugar a luz do navio. Os marinheiros começaram a se transformar diante dos meus olhos. Sua pele tornou-se cinza como o cascalho de Londres. Seus olhos sumiram, deixando apenas crateras de sombra. Eu senti a perversidade, aquele desejo súbito de me entregar ao horror. Eu caminhei até o porão. O chão estava coberto de moedas de prata antigas, todas datadas do ano da peste negra. Cada moeda tinha o nome de um de nós gravado. A minha estava no centro, brilhando com um fulgor doentio. Quando o navio finalmente atingiu o cais em Londres, eu era o único vivo.
mas eu não sentia mais meu coração bater. Eu vi os policiais subindo, vi seus rostos horrorizados ao verem um navio cheio de estátuas de carne humana. Eu estava lá, parado no leme, mas eles não me viam. Eu me tornei parte da névoa. Até hoje, dizem que em noites de nevoeiro fechado em Londres, se você caminhar perto de Rotherhithe, poderá ouvir o Ranger de madeiras velhas. Alguns dizem que viram um homem de cartola e casaco longo, com um diário na mão, desaparecendo nas sombras do rio. A Scotland Yard encerrou o caso como alucinação coletiva devido a gases tóxicos no porão. Mas se foi apenas um gás, por que, 30 anos depois, o neto do policial que subiu no navio encontrou uma moeda de prata antiga debaixo do seu travesseiro? Uma moeda com o seu nome gravado e a data da sua própria morte? O navio de Ravensrest nunca foi encontrado após aquela noite. Ele simplesmente desapareceu do cais, deixando apenas as marcas de garras na madeira do porto. Londres esconde seus segredos sob camadas de neblina e asfalto, mas o passado tem o hábito de emergir quando menos esperamos. E você? Já sentiu um frio repentino ao passar perto de águas paradas? Já sentiu que seu reflexo no espelho demorou um segundo a mais para se mover? Deixe seu comentário se você acredita que o mar guarda coisas que nunca deveriam ser trazidas para a Terra. Inscreva-se para mais relatos do arquivo. E lembre-se, a névoa não esconde apenas o caminho. Ela esconde quem está te esperando no final dele. Boa noite. Se a névoa deixar